E aí pessoal, tranquilo? Bom, hoje eu estou num jeito um pouquinho diferente aqui no meu quarto, porque semana que vem espero eu que eu esteja num novo lugar para gravar os vídeos para vocês. Então talvez vocês ouçam alguns barulhinhos de metal aí, porque eu estou numa cadeira um pouco diferente, tá? Então para a gente começar o vídeo, peço aí que você se inscreva no canal, deixe o joinha aí se você gostar do vídeo e não se esqueça de fazer a lista de exercícios, beleza? Essa semana alguns alunos acabaram me enviando a senha ainda. Pessoal, não precisa enviar a senha, tá bom? Vocês vão responder a senha lá na pergunta da lista de exercícios, na avaliação, tá bom? Então vocês não precisam enviar a senha para mim. E eu vou tentar não fazer senha nos vídeos de correção, tudo bem? Porque assim facilita para vocês e facilita para mim. Então geralmente a senha vai estar só no vídeo de segunda-feira, beleza? Então, como eu já disse, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, pega seu caderno, seu lápis e presta bastante atenção no vídeo, beleza? Vamos lá! Bom, pessoal do quinto ano, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o ciclo da água. Então, nas aulas anteriores e na live também, a gente conversou sobre a água, por que a água é importante para a nossa vida, como funciona a vida dentro da água e como a gente lida com a água em determinadas situações. Hoje a gente vai estudar então o ciclo da água, ou seja, como a água se renova no nosso planeta para que ela se mantenha sempre líquida. A importância da água para a vida, aquela de manter a temperatura constante, é a água líquida, beleza? A água no estado sólido não ajuda nisso, nem a água no estado gasoso não ajuda nisso. A gente vai estudar hoje os estados da água. Bem? Então a gente vai estudar o ciclo da água e ver como a água se renova no nosso planeta. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a água existe em 3 estados. O que são esses estados? O primeiro estado é a água sólida. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente no vídeo sobre isso. O segundo estado é o estado líquido, o terceiro estado é o estado de vapor. Então a água pode ser encontrada nesses 3 estados físicos e ela pode transitar entre eles, ou seja, ela pode passar do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, do vapor para o líquido, do líquido para o sólido e do sólido para o gasoso direto, tá? Então são 3 estados e ela pode transitar, ela pode mudar entre esses estados. Só para a gente deixar mais claro aqui, quando eu for falar no ciclo da água, eu vou falar alguns nomes. Então vamos definir o que são esses nomes. A primeira mudança de estado que a gente vai ver é a fusão. A fusão, pessoal, acontece quando a água está no estado sólido e vai passar para o líquido. Ou seja, quando você pega um gelo e você deixa ele fora da geladeira, ou você põe ele num refrigerante, por exemplo, acontece a fusão, ou seja, a água sai do estado sólido e passa para o líquido. Então essa mudança a gente dá o nome de fusão. A fusão acontece geralmente quando a água passa de 0 graus ou para baixo, né? Então tipo -1, -2, -3, ou seja, abaixo de 0 para acima de 0. Abaixo de 0, a água está no estado sólido, o gelo. Então, quando a água vai passar do estado sólido para o líquido, ela sai de uma temperatura menor que 0 e vai para uma temperatura maior que 0. Por exemplo, -10, o gelo está a -10, você esquenta o gelo e ele vai para 20 graus Celsius. Nesse meio tempo aconteceu a fusão, tá bom? O oposto disso, ou seja, quando a água está no estado líquido e vai passar para o sólido, a gente chama de solidificação, tá? Então, quando a água está no estado líquido e passa para o sólido, é a solidificação. Isso acontece quando você vai fazer o gelo, né? Então você pega a água líquida e você coloca ela dentro do congelador. A água está, sei lá, 20 graus Celsius, ela vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando e chega abaixo de 0. Então acontece a solidificação, tá? Então, água abaixo de 0 é sólido, acima de 0 é líquido. Existe também a condensação. A condensação ela acontece quando a água está no estado de vapor e vai passar para o estado líquido. Como assim? Você tem água na forma gasosa e ela vai passar para o estado líquido. Aí acontece a condensação. Isso é muito comum quando você põe uma garrafa de refrigerante, por exemplo, de vidro, né? E ela está bem gelada. Você coloca ela na mesa, por exemplo. Depois de um certo tempo, começa a aparecer aquelas gotinhas na garrafa. Algumas pessoas falam que a garrafa está suando. De onde veio essa água? Essa água, pessoal, está no ar, na forma de vapor. Então você tem água no ar, aqui no ar que a gente está tem água. Quando você vai esfriando essa água, ela vira líquida e aí ela fica com as gotinhas. A água, de modo geral, ela é vapor quando ela está acima de 100 graus Celsius.
E aí, quando ela abaixa de 100 graus Celsius, ela fica líquida. Obviamente, o ar que está aqui em volta da gente não está a 100 graus Celsius. Mas então por que a água está na forma de vapor? Porque geralmente a temperatura tem a ver, mas nem sempre a temperatura tem a ver, tá? Aqui, por enquanto, no quinto ano, a gente vai se concentrar só nas situações de temperatura alta. Então, para a água estar em vapor, por exemplo, no banho de vocês, a água está quente, ela fica no estado de vapor. E aí, para ela passar a líquido, ela tem que baixar de 100 graus Celsius. Vamos pegar um exemplo. Suponha que você esquente a água a 110 graus Celsius. 110 graus Celsius, ela obrigatoriamente vai estar na forma de vapor. Se você pegar essa água que está a 110 e começar a esfriar e chegar, por exemplo, a 90, de 110 para 90, ela vai passar pelo 100, ela vai descer a temperatura. Então, ela vai passar do estado de vapor para o estado líquido, tá bom? Então, vai acontecer a condensação. Então, condensação é quando passa do vapor para o líquido. No vapor, a água tem que estar acima de 100 graus Celsius para chegar em vapor. E para ela ficar líquida, ela tem que estar entre 0 e 100 graus Celsius, beleza? E a última mudança de estado que a gente vai estudar aqui é a evaporação. A evaporação é o contrário da condensação. É quando a água está líquida e vai passar para vapor. Então, isso acontece quando a gente vai fazer uma sopa ou quando a gente vai fazer comida, né? Você põe a água no fogo, ela está, sei lá, 20 graus Celsius, ela vai esquentando, esquentando, esquentando. Quando ela passa de 100, ela vira vapor. Então, acontece a evaporação. Isso acontece também no nosso banho, como eu já falei para vocês. A água está quente, sai aquele vaporzinho de água, né? Aquela fumaça de água. Outro exemplo clássico é quando você põe a roupa no varal. A roupa está molhada, com água líquida, o sol vai esquentando e a água evapora. Ela vira gás, ela vira vapor e ela sobe. Então a gente estudou 4 transformações. A fusão, que é quando passa de sólido para líquido. A solidificação, que é quando passa de líquido para sólido, é o contrário, né? A condensação, que é quando passa de gás para líquido. E a evaporação, que é o contrário, que é quando passa de líquido para gás, tá bom? Então lembre-se, água abaixo de 0, sólido. Água entre 0 e 100, líquida. Água acima de 100, gás, vapor. Eu estou falando tudo em graus Celsius, tudo bem? Temperatura em graus Celsius. Beleza, mas uma coisa muito importante da gente estudar, pessoal, é como a água se recicla no nosso planeta. Para isso a gente tem que entender que a água tem basicamente 3 estados. O estado sólido, que é basicamente aí água abaixo de 0 graus Celsius. O estado líquido, que é a água basicamente entre 0 e 100 graus Celsius. E a água no estado de vapor, que é a água acima de 100 graus Celsius, tá bom? Então a gente tem esses 3 estados físicos de água. Sólido, que é como se fosse o gelo, líquido e o vapor. E esses 3 estados físicos são importantíssimos para a gente entender o ciclo da água. O ciclo da água é muito importante para a gente ter a renovação da água no nosso planeta. Então, para você mudar a água, para você manter sempre lagos, rios, oceanos cheios de água e outros locais com chuva e a vida poder surgir em outros locais. Então, a água é essencial para a vida. Por isso que você tem que ter, às vezes, chuva em um determinado local que não tem um rio perto. Por quê? Porque as plantas dali vão conseguir absorver essa água, beleza? E aí, pessoal, para a gente ter esse ciclo da água, a gente precisa basicamente de 4 coisas. Sol, plantas, reservatórios de água tipo lago, rio, oceano e nuvens. Como todo ciclo, pessoal, a gente não tem um começo, né? Porque um ciclo é tipo uma roda, né? Uma roda não tem um começo. Mas a gente geralmente coloca o começo como sendo a transpiração das plantas ou a evaporação daqueles reservatórios de água. Como assim? Eu já falei para vocês que quando a planta respira, ela joga a água para fora. A gente também faz isso, né? Mas as plantas fazem em maior quantidade. Então, quando as plantas respiram, elas jogam água para a atmosfera. E quando o sol bate nesses reservatórios, lagos, rios e oceanos, a água esquenta e acaba subindo na forma de vapor. Então, a primeira parte desse ciclo da água é a transpiração das plantas e a evaporação dos reservatórios. Todas essas duas coisas acontecem basicamente por causa do sol. Bom, esse vapor ele vai subindo. Tá? Às vezes de dia, às vezes você até consegue ver, às vezes quando chove e o asfalto está muito quente, você até consegue ver esse vapor subindo pelo asfalto, né? Então, esse vapor vai subindo das plantas e dos reservatórios, subindo, 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 até que ele chega num lugar que o peso dele se iguala a essa vontade dele de subir. Então, ele não sobe mais e nem desce, ele fica parado, meio que flutuando mesmo, tá, pessoal? E aí você vai juntando vários vapores, vamos dizer assim, e esses vapores vão se juntando e vão formando gotinhas de água, que formam as nuvens.
Então, esse vapor de água se junta e se condensa. O que é condensar? Sabe quando você põe, às vezes, uma garrafa de refrigerante bem gelada na mesa e aí se forma aquelas gotinhas do lado de fora? Isso é condensação, pessoal. No refrigerante, aquelas gotinhas, elas surgem do ar. Então, o nosso ar tem água. A hora que o ar encosta na garrafa gelada, aquele ar que tem água se condensa e forma as gotinhas. Acontece basicamente a mesma coisa com as nuvens, só que lá em cima. Então, as nuvens são água no estado líquido. Beleza? E aí as nuvens podem ou não se movimentar. Depende, se o vento leva ela para algum lugar, ela vai se movimentar. Se não está ventando muito, ela vai ficar parada ali. E aí, pessoal, essa nuvem está ali flutuando. Vai ter uma hora que vai juntando tanta água, mais tanta água, mais tanta água, que a nuvem vai começar a ficar preta. Tá? Por quê? Porque tem tanta água com poeira ali que a luz não consegue passar. É por isso que ela fica escura. E aí, essa água vai ficando ali, e a nuvem vai ficando pesada, 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 até que ela cai. Então, a chuva nada mais é que a nuvem caindo, pessoal. Por quê? Porque a nuvem é feita de água e a chuva é água. Então, quando chove, é a nuvem que está caindo. Só para vocês terem noção, pessoal, uma nuvem pequena, ela pode ter 5 toneladas de água. Tá? Então, você vê a nuvem voando, bonitinha ali, uma nuvem pequenininha, aquela bem branquinha, ela pode ter 5 toneladas de água. É muita água, pessoal. E uma nuvem já, mais ou menos, uma nuvem média aí, ela tem geralmente 300 toneladas de água. Então, às vezes você acha que a nuvem é feita de algodão, pessoal. Não, não. A nuvem é muito pesada, beleza? A hora que a chuva cai, pessoal, no solo, ela pode cair num rio, ela pode cair num oceano, ela pode cair no chão e infiltrar, e aí entrar naqueles lençóis freáticos. Enfim, ela pode ir para vários lugares. E, inclusive, ela vai para as plantas e tudo mais. E aí o ciclo se repete. Então, primeira parte, transpiração ou evaporação. Tá? Transpiração das plantas ou evaporação dos reservatórios. E aí a nuvem sobe, a água sobe, 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 começa a se juntar na forma de gotinhas e formando as nuvens. As nuvens ficam muito pesadas, caem na forma de chuva ou neve. Essa água volta para os reservatórios e o processo se repete tudo de novo. E a gente tem basicamente 4 formas de precipitação. O que é precipitação? É chuva, neve e tudo mais. Essas 4 formas, elas dependem basicamente da temperatura do chão, a temperatura do ar e a temperatura da nuvem. Vamos entender basicamente aqui o que acontece. Quase toda chuva, pessoal, ou precipitação, se inicia na forma de neve. Então você vai falar, mas você acabou de falar que eram gotinhas de água. Tudo bem, mas tem também ali cristais de gelo, porque lá em cima, pessoal, é muito frio, tá bom? Então, vamos considerar que todas as precipitações comecem na forma de neve. Bom, a primeira precipitação que a gente vai estudar é justamente a neve. O que acontece? Tá muito frio lá em cima, tá muito frio no meio do caminho e tá muito frio lá perto do chão. O que acontece? A neve passa direto, não derrete nenhuma vez e cai no chão. Então, aí a gente tem a neve. Começou neve lá em cima, continuou neve no meio, terminou neve lá embaixo. Isso é a neve. E aí a gente tem o granizo, pessoal. O granizo, por favor, não confunda com granito, tá? Granizo é aquela bola que cai de gelo do céu. Como que ele se forma? Você tem a neve lá em cima. Quando a neve vai caindo, ela encontra uma região quente no meio. E aí esse floquinho de neve derrete e se junta com outras gotas. Essa junção, pessoal, forma gotas maiores. E aí continua caindo, mas aqui perto do chão tá frio. E aí essa gota congela de novo, mas agora ela congelou grande. E aí você tem a formação do granizo, tá? Que são aquelas bolas que bater na cabeça machuca, amassa carro, quebra vidro e tudo mais. Depois, pessoal, a gente tem aquele gelo escorregadio que acontece em alguns países. Aqui no Brasil dificilmente acontece isso. Que é o seguinte, você tem, de novo, neve lá em cima, uma região bem quente e só no chão tá frio. O que acontece? Cai chuva. Só que como o chão tá frio, o chão congela e aí forma aquele gelo bem liso, tá? Essa aí é a chuva congelante, tá, pessoal? Então, é diferente do granizo, que no granizo ele congela antes de cair no chão. Essa chuva congelante, ela congela depois de cair no chão. Então, cai na forma de chuva, mas congela o chão depois. E por fim, a gente tem a chuva, que é o que acontece muito aqui no nosso país. Você tem neve lá em cima, e aí, tanto no meio quanto perto do chão, tá tudo quente. Então, cai a neve derrete e nunca mais congela. E aí cai chuva. Então, essas são as 4 formas de precipitação. Neve, granizo, chuva congelante e chuva normal. Bom,
Mas então como que a gente tem lugares que chovem tanto e lugares que não chovem? Por exemplo, no sertão do Nordeste ou lá em alguns lugares da África, por que não chove nesses lugares? Bom, pessoal, basicamente a gente tem duas formas de explicar isso daí. Pode ser ou pela distância desses lugares a reservatórios, então esses lugares ficam longe de rios, de oceanos ou de lagos, e aí por mais que o vento leve a nuvem, não dá tempo da nuvem chegar lá, ela já cai na forma de chuva. Ou, pessoal, você tem às vezes algum bloqueio geográfico. Como assim? Às vezes você tem alguma montanha muito alta. O que vai acontecer? Esse lugar pode até ficar perto desses reservatórios, mas você tem uma montanha que quando a nuvem vai chegando, a montanha bloqueia a nuvem bate na montanha. E aí quando a nuvem bate na montanha, chove tudo ali na montanha e a chuva não consegue chegar nesse outro lugar. Então você tem regiões muito secas, tá? Por exemplo, se você não tem montanhas perto e você está razoavelmente perto de fontes de água, é normal chover. Por exemplo, aqui em Leme a gente tem rios perto de Leme, então é normal chover. A gente tem bastante planta, é normal chover. Pega lá no Amazonas, que tem muito rio, tem muita árvore, chove pra caramba. Pega em praias, em lugares perto de oceano, chove muito também. Agora pega lugares, pessoal, no centro do nosso país, por exemplo, Brasília, tá? Que fica longe de rios, fica longe do oceano, chove pouco lá. Sertão nordestino fica longe do oceano, longe de rios e tem muitas montanhas. Então é muito difícil de chover lá. Então você pode ter tanto o fator da distância, quanto o fator de montanhas para impedir que a chuva chegue em determinados locais. E pessoal, então por que o ciclo da água é tão importante? Primeiro, você pode levar água para locais que não estão perto de rios. Então eu acabei de falar para vocês que às vezes você tem um lugar que fica longe de reservatórios, mas não tem montanha nem nada, a chuva consegue chegar até lá. Então você consegue molhar aquela região. Outras coisas também, pessoal, você consegue levar nutrientes. Quando a chuva escoa de um lugar para o outro, você leva nutrientes nessa água que são depositados em determinados locais. Então você consegue fertilizar o solo. Você também pode gerar energia elétrica a partir desses rios. A gente faz muito isso com o uso das hidrelétricas. Então, pessoal, sem o ciclo da água, sem a chuva, a água permaneceria só nos reservatórios, em locais bem próximos a esses reservatórios. Locais que estão longe ou razoavelmente longe desses reservatórios nunca receberia água e muito provavelmente você não teria vida. Antes da gente aprender a fazer irrigação e tudo mais, as cidades elas se formavam ao longo dos rios. Se você for pegar bem antigamente, quando vocês estudam em história, né, por exemplo, a colonização da África ou locais assim, essas cidades elas se formavam ao longo do rio. Por quê? Porque você precisava pegar água ali facilmente, tá? Então o ciclo da chuva é importantíssimo para a manutenção da vida do nosso planeta. Então, pessoal, se você gostou da aula, não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha aí. Se não gostou, não tem problema, dá o dislike, não tem problema. Não se esqueça que amanhã vocês têm vídeo de correção de exercícios e hoje já está disponível a lista de exercícios para vocês fazerem dessa aula aqui, beleza? Então, bons estudos e valeu!